Mas de repente, um posicionamento dela poderia mudar a sua vida e da humanidade. E a palavra diz que Maria ficou confusa, porque ela pensou, mas como que eu posso ser mãe? Se eu sou virgem? E quantas vezes a gente também se sente confusa? Como que Deus pode usar a minha vida se eu sou tão limitada? Se eu sou tão simples? Que eu não tenho nada a oferecer para o Senhor? E a Maria diz também que ela teve medo. E eu acredito, pensa, uma menina nova do interior, porque Nazaré era uma cidade bem pequenininha, tipo Itaúna, e ela teve medo, ela pensou, mas ela teve medo, eu acredito, do que poderiam falar dela, dos julgamentos, dos olhares, porque pensa, hoje em dia, cada vez isso fica mais raro, mas hoje em dia, quando a gente vê que uma moça é solteira e engravidou, as pessoas não olham diferente? As pessoas já falam, ah lá, fulana engravidou, solteira, não tem marido, ainda mais naquela época. Então ela teve medo até do que José poderia pensar a respeito. Tanto que, em outra versão, diz que José pensou em deixá-la. Falou, não, eu vou deixar ela, até para não dizerem outras coisas, né? Não dizerem que eu me deitei com ela, porque senão pegariam José ainda, apedrejariam e ela também até a morte. Então, ela tinha todo esse medo. Então, ela estava confusa com tudo que se chegou para ela e ela teve medo. Mas, apesar disso, ela disse sim a Deus. Repete comigo. Apesar disso, ela disse sim a Deus. Ela teve a chance e o privilégio de fazer parte do que Deus estava escrevendo na história. Ela teve a chance e o privilégio de fazer parte do que Deus estava fazendo na história da humanidade. Outra mulher é Raabe. Quem já leu a Bíblia e quem não leu, eu vou falar aqui um pouquinho. Raabe, ela morava numa cidade que chamava Jericó. Era uma mulher simples, de uma vida simples. Ela era uma prostituta e vivia naquela cidade. E certo dia, Josué mandou dois espiões para ir lá sondar a terra, porque Deus já tinha ordenado que eles iam tomar a cidade de Jericó para eles, não é isso? Que depois eles rodearam a cidade 7 vezes, né? E quando tocaram o chofar, as muralhas caíram. Enfim, Deus já tinha prometido Jericó para o povo de Israel. E Raabe já sabia disso. E os espias estavam lá. E eles se esconderam na casa dela. E ela teve medo. Como Maria, ela também teve medo. Mas se o rei me pega, ou se os soldados me pegam acolhendo vocês aqui, eu vou ser morta, minha família vai ser morta. Só que ela viu naquela ocasião, naquela situação, uma chance. Porque ela falou, olha, nós já ouvimos falar do seu Deus. Eu e o povo de Jericó, nós estamos, a palavra diz lá em Josué 2, que conta essa história, diz assim, nós estamos amedrontados, nós estamos apavorados, porque nós temos ouvido tudo que o seu Deus tem feito. Nós ouvimos dizer que ele abriu o Mar Vermelho para vocês passarem, nós ouvimos dizer o que eles fizeram o que ele fez com os reis amorreus e destruiu todo o povo, a cidade. Então eles temiam ao Deus de Israel. Só que eles serviam outros deuses, aquele povo. Mas Raabe creu no Deus de Israel. E ela disse para eles, se vocês pouparem a minha vida e da minha família, eu ajudo vocês. Eu acolho vocês, escondo vocês e vou salvar a vida de vocês. Então ela teve medo, ela estava confusa também, mas ela arriscou a própria vida para salvar aqueles espias em prol de todo um reino, de tudo que poderia vir, de tudo que poderia acontecer para o reino de Israel. Vamos repetir. Ela era uma mulher comum,
vivendo sua vida comum, mas de repente, um posicionamento dela poderia mudar a sua vida e da humanidade. E assim foi feito. Ela acolheu aqueles espias, ela conseguiu fazer com que o rei não soubesse que ela tinha acolhido eles, porque eles saíram na madrugada, foram embora e prometeram a ela: quando invadirmos a cidade de Jericó, a sua família e você estarão salvos. Fiquem dentro de casa, não saiam, que nós vamos cumprir a nossa promessa. E olha que coisa mais linda. Depois disso, que eles foram, conquistaram a terra, Raabe, ela foi acolhida, ela foi introduzida na comunidade de Israel. Ela começou a fazer parte do povo de Israel. E um dia ela conheceu um homem, ela se casou com esse homem, ela gerou Boaz, que a história dele é linda também, com Ruth. Ela gerou Boaz, e Boaz é avô de Davi, do rei Davi, que da linhagem dele veio quem? Jesus. Olha que coisa linda. Uma prostituta, uma mulher comum, de uma cidade comum, ela creu em Deus e sabia o que Deus poderia fazer. E apesar do medo, apesar dela enxergar a sua limitação, a sua simplicidade, dela olhar para ela e falar: mas o que eu posso oferecer, o que eu posso ver? Ela creu que Deus poderia fazer muito mais do que ela poderia pensar e imaginar. E ela se tornou uma pertencente da linhagem de Jesus. Então, vamos repetir. Apesar disso, ela disse sim a Deus. Ela teve a chance e o privilégio de fazer parte do que Deus estava fazendo na história da humanidade. E a terceira mulher que eu quero falar aqui para vocês é Esther, que é uma história linda também de Esther. Ela era uma moça judia que um dia ficou sabendo, o tio dela, na verdade o primo dela, ficou sabendo que o rei estava convocando moças virgens para irem para o seu palácio para possivelmente serem escolhidas para ser rainha. Não é essa a história? Hein, gente? É essa a história. O rei tinha uma rainha que se chamava Vasti. E um dia a rainha Vasti desobedeceu ao rei. Ela foi soberba, arrogante, ela não teve humildade nem simplicidade, porque o rei mandou chamá-la para participar do banquete e ela disse: não, eu não vou participar. Estou aqui com as minhas amigas, fazendo a nossa festinha, só de meninas, e diz para o rei que eu não vou. E isso caiu muito mal, porque o rei ficou perplexo. Como assim a rainha está se negando a vir aqui participar do meu banquete? E uma comissão de auxiliadores do rei disseram para ele: só tem que tomar uma providência, porque se todas as mulheres do reino souberem o que a rainha fez, nós estamos ferrados, estamos lascados, que as nossas mulheres vão fazer isso com a gente também. Então ela foi deposta do posto dela de rainha, e aí foi anunciado em todo o povo que o rei escolheria uma outra rainha. Então moças foram até o palácio, se inscreveram, foram trazidas para dentro do palácio e passaram por um ano, um ano de tratamento de beleza, para poder um dia se apresentar diante do rei e serem escolhidas ou não. A Suzana fez assim: um ano de beleza, já pensou? Que delícia! Banho de sais, fazer pranchinha no cabelo, massagens, ai que delícia! E ela passou por esse processo todo. E a história conta que o rei escolheu Esther, porque Deus era com ela. E aconteceu que lá pelas tantas, quando Esther já era rainha, um homem chamado, esqueci o nome dele, Mordecai, não, o tio dela não, o outro homem que se levantou lá, eu esqueci o nome dele, não, Mardoqueu era o primo dela. O que se levantou lá, enfim, um homem se levantou para ele, o intento dele era destruir o povo de Israel, está em Josué 2.
para destruir o povo de Israel. E o que aconteceu? Esther ficou sabendo disso, que ele estava preparando o extermínio, gente. Ele queria exterminar o povo de Israel, o povo judeu. E aí ela se levantou para defender o povo. Ou seja, o primo dela ficou sabendo disso e chegou para ela e disse: olha, estão planejando matar todo o nosso povo e você está aí no palácio como rainha. Você precisa fazer alguma coisa para nos salvar. Ramã? E você precisa fazer alguma coisa. Você está aí, você é rainha. Você tem poder para isso. E ela teve medo. Ela teve medo porque, imagina, ela tentar defender um povo e ir contra o próprio marido, o rei. Ela também se sentiu incapaz, ela ficou confusa, porque ela olhava para ela e dizia: quem sou eu, né? Eu sou rainha hoje, mas eu sou judia. E o marido nem sabia que ela era judia. Eu sou judia, eu não pertenço a essa classe de pessoas. Eu estou aqui, eu sou rainha, mas eu sou simples, uma mulher simples, que veio de uma família simples. Eu sou órfã de pai e mãe, fui criada pelo meu primo. Ou seja, todas as circunstâncias não eram favoráveis para Esther, mas ela se posicionou e o primo dela disse para ela: quem sabe não é para uma situação como essa que Deus te chamou e Ele quer te usar. E quem sabe, querida, na situação que você está, no trabalho, na sua casa, onde você vai, aqui na igreja, de repente não foi esse momento, não foi para isso que Deus te chamou naquele lugar. E o que aconteceu? Ela conseguiu falar com o rei e aquele homem que se levantou contra, ele armou uma armadilha, mas quem caiu na armadilha foi ele. E o povo foi salvo, graças a Esther. Uma mulher comum, vivendo sua vida comum, mas de repente, um posicionamento dela mudou a vida dela e do povo de Israel. Como Maria e Raabe, ela também estava confusa, ela também teve medo, ela temeu pela sua própria vida, porque ela poderia ser morta. O rei poderia mandar matá-la por conta disso. Mas ela creu em Deus, ela teve fé naquele Deus que ela servia. E apesar disso, diga comigo, apesar disso, ela disse sim a Deus. Ela teve a chance e o privilégio de fazer parte do que Deus estava fazendo na história da humanidade. E o que a gente pode ver aqui em comum dessas três mulheres? Nós vimos que todas elas estavam confusas, todas elas estavam se achando nada. Quem sou eu? Como assim eu vou engravidar? Como assim eu vou conseguir salvar a minha família diante desses homens que vieram aqui para destruir a cidade onde eu moro? Como assim eu vou conseguir salvar todo um povo? Quem sou eu? Mas essas mulheres tinham virtudes comuns entre elas. Elas eram simples. Elas eram humildes. Elas eram obedientes. E elas tiveram fé em Deus. Maria só aceitou aquilo que o anjo veio dizer para ela. Imagina, chegar um anjo na sua casa e dizer: olha, filha, Deus falou para você fazer tal e tal coisa. Gente, tem que ter fé. E ela aceitou aquilo na hora e ela falou: não, eu quero que assim seja, porque ela diz assim: eu sou serva do Senhor. E Deus está perguntando para você, como que é quando Deus fala alguma coisa para você, Ele te mostra alguma coisa? Como que você tem respondido? O que você tem falado para o Senhor? Você é serva de Deus? Porque Deus, Ele prova a gente nessas situações. Porque é muito fácil a gente vir à igreja, a gente levantar a mão e cantar para o Senhor e dizer que eu sou sua serva, que eu te obedeço. É na prática. É como se um filho diz assim: eu sou obediente à minha mãe, mas a gente vê se ele é obediente ou não quando a mãe diz não para ele. Não, você não vai sair.
Não, isso você não vai fazer. Ou eu quero que você faça, eu quero que você limpe o seu quarto. Eu quero que você arrume sua cama. Aí é que a gente vê, né? Se os filhos são obedientes ou não. Então, essas mulheres tinham essas virtudes em comum. E elas poderiam ter escolhido o quê? Viver sua vida. Gente, Maria, ela estava prometida de José. Ela ia casar com José e viver o sonho da vida dela, de casar com um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que iria cuidar dela bem, ela iria ser mãe, dona de casa, cuidar, ela podia viver a vida dela, mas ela resolveu escolher e dizer sim a Deus. A prostituta Raabe podia também ignorar aquela situação. Ela podia, já que ela sabia que a cidade ia ser destruída, ela podia fugir. Falou, vocês, meus irmãos, pai e mãe, vamos dar o pé daqui, vamos para outra cidade, porque a cidade vai ser destruída e deixa para lá. Não, ela tomou uma atitude, ela disse sim. Ela resolveu ajudar não só o povo de Israel, mas também a sua família. E ela conseguiu mudar não, mas participar do que Deus estava fazendo na história. E também Esther. Esther podia ficar na dela, gente. Pensa, ela já era rainha. Pensa você rainha, num palácio, tendo várias servas para te atender, tudo que você... eu quero um chocolate quente. Aí vem alguém e traz o chocolate. Eu quero que faça massagem no meu pé. Entende? Ela já era rainha, ela já tinha tudo. Muito mais do que ela poderia pensar um dia em ter. Mas ela resolveu dizer sim a Deus. Para salvar o povo dela, o povo de Israel. E a sua própria vida também. Porque mudaria também o rumo da história. E ela resolveu participar do que Deus estava fazendo naquele tempo. E você, como você tem agido? O que você tem dito para Deus quando Ele chama você para fazer alguma coisa? Você tem dito sim? Você tem dito talvez? Você tem dito eu não sei? Você tem dito eu não quero? Deus, não inventa coisa, me deixa aqui. Claro que a gente não fala assim, né? Mas muitas vezes a gente pensa, aqui, vou lá no fulano, orar pelo fulano, não, aqui, tô cansada. Trabalhei o dia inteiro. Eu vou falar de Jesus? Não, tem outras pessoas que vão e falam. Como que você tem agido? Você quer participar do que Deus está fazendo na história da humanidade? Ou você quer permanecer onde você está? E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode ficar aonde você está. Você pode deixar de participar. Você pode deixar de fazer. Mas esteja certa de que Deus não vai deixar de fazer aquilo que Ele tem que fazer por sua causa, por minha causa. Vasti não quis participar daquilo, ela não obedeceu, ela foi totalmente contra aquelas 4 virtudes que eu falei, ela foi desobediente, ela não foi humilde, ela foi soberba. E Vasti não quis participar daquilo. E o que aconteceu? Ela foi tirada de cena e foi colocada outra em seu lugar. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu. De ter que orar por alguém, ir na casa de alguém, orar por alguém, e eu não estar bem no dia, enfim, não ter vontade. Porque, gente, você ir orar por alguém, aconselhar alguém, ouvir alguém, despende energia nossa, tempo, vontade. A gente é ser humano. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. De eu não conseguir ir, ou de eu não poder ir, ou de eu não querer ir, e outro vai no lugar. E eu ficar pensando, puxa, poderia ter sido eu, né? Que fui lá, levei a palavra e essa pessoa pôde se levantar, essa pessoa foi curada, essa pessoa teve um novo ânimo, uma nova perspectiva. Então, eu quero dizer isso para você. Deus, Ele quer, não que Ele precise, mas Ele deseja que eu e você participemos do que Ele está escrevendo, da história que Ele está escrevendo. E como para essas 3 mulheres que nós lemos aqui, e vocês falaram isso em voz alta, nós também temos a chance e o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na vida da nossa família, de Itaúna do Sul e de toda a humanidade.
E você pode às vezes pensar, mas eu não sou chamada para ser rainha. Eu não sou chamada para salvar a cidade de Itaúna inteira. Eu não sou chamada para gerar o Salvador, gerar um homem importante que vai mudar a história da humanidade. Querida, mas você pode ser chamada para orar por alguém e aquela pessoa estava ali pensando em suicídio. E por uma oração sua, por uma palavra sua, aquela pessoa pode desistir daquele intento dela. Vocês têm noção do que é isso? Vocês podem aconselhar os seus filhos a caminharem no caminho do Senhor. Ensinar aos seus filhos que a palavra deles tem poder, que os seus filhos podem alcançar e os seus filhos vão pisar. Eu creio isso para a minha vida. Que os meus filhos estão já pisando em lugares que eu e o Marlos nunca pisamos e provavelmente nem vamos pisar. Eles vão conhecer, eles conhecem pessoas, eles têm a oportunidade que eu e o pai nunca tivemos e às vezes nunca vamos ter. Muitas vezes, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu tenho um limite e de repente no meu limite a Vera não consegue ir. Mas a Vera tem um limite que eu não alcanço. E nós todas, não independente de estudo, de parte financeira, não tem, nós somos todas iguais. Nós somos mulheres comuns, como Maria, Esther e Raabe. Nós somos mulheres simples, mulheres que às vezes olhamos para dentro de nós e pensamos, não tenho nada para oferecer. Quantas vezes eu pensei isso? Deus, eu sou limitada, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho medo de passar vergonha. E eu já compartilhei isso aqui ano passado, que uma vez eu estava orando, eu falava, Deus, eu não sou ninguém, Deus, como que eu vou fazer isso? Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade. E ele virou para mim, verdade, filha, você não tem capacidade. Então, eu estou falando para o Senhor, você não tem capacidade mesmo. É porque não é você, sou eu. E Deus falou isso para mim. E uma vez, eu falando isso com meu esposo, não, porque eu não consigo. Não, amor, porque ele falou para mim, você não consegue mesmo. Porque não é você, amor, é Deus. Então, se você tiver o desejo, se você escolher dizer sim a Deus, você pode ter certeza que Ele não vai te deixar sozinha. Ele vai te acompanhar, Ele vai estar contigo, Ele vai, como Ele fez com o povo, caminhando no deserto, que era um momento de aprendizado do povo. Ele vai manter a coluna de fogo diante de você, Ele vai manter uma nuvem acima de você. E você preste atenção. Se a nuvem andar, você ande. Se a nuvem parar, você pare. Porque a nuvem é a mão do Senhor. Porque nós não podemos fazer nada por nós mesmas, queridas. Nós somos limitadas, como eu já falei. A nossa visão é encurtada, é limitada. A visão de Deus, ela vai muito além do que a gente possa enxergar. A visão de Deus, de você, é diferente da sua. E quantas vezes a gente prefere viver pela nossa visão, pela visão que nós temos de nós mesmas, da nossa parentela e das pessoas, e não ver as pessoas e nós mesmas como o olhar de Deus. Raabe não olhou para ela com os olhos dela. Maria não olhou para ela com os olhos dela. Ela entregou a vida dela para nós podermos estar aqui. E eu vou falar uma coisa, ela foi escolhida de Deus, mas se ela dissesse não, a gente ia ficar sem Jesus? Não, Deus ia escolher outro. Mas Deus chamou ela porque Ele já sabia, porque Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando Ele chama a Érica, Ele já sabe, Ele vai capacitar a Érica. Agora, basta ela dizer sim a Deus. Então a escolha é sua. O que você vai dizer para Deus? Você vai dizer sim ou você vai dizer não? Eu quero que essa palavra fique firme no seu coração, porque vão surgir oportunidades para você dizer sim ou não a Deus. Deus vai colocar diante de você pessoas. Deus vai te levar a lugares. Eu já falei isso aqui também, fique atenta. Porque
Com certeza, eu posso dizer que nós não fomos chamados para ser rainha do reino. Ali, nós fomos chamados para ser princesas, né? Do reino onde nosso rei é Deus. E nosso amado Jesus está conosco. Mas fiquem atentas nos mínimos detalhes, querida. Às vezes a gente pensa só em coisas grandes, né? Mas o que é grande para nós, às vezes é pequeno para o Senhor. E o que às vezes é pequeno para nós, é grande para o Senhor. Salvar uma vida para você ajudar, você participar da história de uma pessoa, você acha pouco? Pode ser que você fale de Jesus para uma pessoa e você enxergue só aquela pessoa se convertendo, mas você não vê o que está por trás. O marido, os filhos, os netos e toda uma geração que vem. Deus é um Deus do impossível, queridos. Ele pode fazer na sua vida aquilo que nem você acredita. E Ele pode fazer através da sua vida aquilo que você acha que é impossível. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai. E queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Deus. E dizer que nós somos pecadoras, nós somos limitadas, nós somos incapazes de tantas coisas, Deus. Nós somos mulheres comuns, nós somos mulheres simples, que moramos em cidades pequenas, Deus, que a maioria das pessoas do Brasil nem sabe que existem. As pessoas podem não nos enxergar, mas sabemos que o Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê, Pai. E o Senhor não nos enxerga numa multidão, o Senhor nos enxerga do modo particular, do modo individual. A Tua palavra diz que o Senhor chama a cada uma pelo nome. E nessa tarde, Deus está chamando você pelo Teu nome, dizendo: você, minha filha, você vai aceitar, você vai dizer sim a mim, quando eu te chamar para ir orar por alguém, para se levantar na igreja com um propósito, ajudar na igreja onde você congrega, de falar de Jesus para as pessoas que estão ao teu redor, de no teu trabalho, na tua vizinhança, dos teus parentes, de levar uma palavra, de servir de exemplo, porque muitas vezes, Pai, sabemos que às vezes não é nem para a gente pregar, mas é para a gente mostrar a nossa vida. É com a nossa vida que daremos um testemunho vivo do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E em nome de Jesus eu profetizo que essas mulheres aqui, como eu, Pai, também seremos usadas pelo Senhor. Em nome de Jesus nos leva mesmo a lugares, Pai, inimagináveis. Em nome de Jesus queremos dizer sim ao Senhor. Queremos dizer sim ao Senhor, Pai, e que nas situações que o Senhor nos colocar, essa palavra dessa tarde venha à nossa memória, Pai. Que fique marcada nas tábuas do nosso coração, Pai. Que quando chegar essa oportunidade, queremos levantar a nossa mão para o Senhor, mesmo às vezes em lágrimas, dizendo: Deus, eu não consigo. Eu acho que eu não sou capaz, mas mesmo assim eu sou tua serva e eu escolho te obedecer. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos aqui ao teu dispor, Pai, para o que o Senhor precisar, Pai. E sabemos que o Senhor vai nos capacitar, o Senhor não vai nos deixar sozinhas e o Senhor vai nos ajudar. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, queridas. Estou muito contente que a gente está aqui nessa tarde para ouvir do Senhor. E leva essa palavra no seu coração, porque Deus falou comigo muito. Deus falou comigo muito. Quantas vezes a gente tem a oportunidade e a gente perde a chance, querida, de ser usada por Deus. É uma chance, é um privilégio a gente ser usada por um Deus tão grande. É um privilégio. Deus não precisa de nós, mas Ele quer, por amor, que a gente participe com Ele. Que em nome de Jesus eu vou ouvir testemunhos de vocês. Eu quero que vocês venham falar para mim: pastora, tal dia aconteceu tal coisa, e eu lembrei daquela palavra e eu disse sim a Deus. E olha o que aconteceu, Ele me levou, Ele fez eu falar, Ele agiu na minha vida. E pessoas vão ser transformadas e
Mulheres escolhidas, sem posicionamento, não serve para nada. Leva essa frase para você. Mulheres escolhidas, mas que não se posicionam, não servem.